Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 20 de setembro de 2025, sábado, memória dos mártires santos André Kim, presbítero Paulo Chong Hanzig e companheiros. No início do século XVII, pelo esforço de alguns leigos, penetrou pela primeira vez a fé cristã na Coreia. Uma comunidade bem firmada e fervorosa, mesmo sem pastores, foi conduzida e animada praticamente por leigos, até o ano de 1836, quando entraram clandestinamente na região os primeiros missionários provenientes da França. Nas perseguições de 1839, 1846 e 1866, saíram dessa comunidade 103 santos mártires. Entre eles sobressaem o primeiro presbítero e ardoroso pastor de almas, André Kim Taegon, e o grande apóstolo leigo Paulo Chong Hanzig. Os demais são, na maioria, leigos, homens e mulheres, casados, solteiros, idosos, jovens e crianças, que, tendo suportado os suplícios do martírio, consagraram com seu sangue os ricos primórdios da igreja coreana. Irmãos, na liturgia de hoje, ao fazermos a memória dos santos mártires André Kim e seus companheiros, somos também convidados a ouvir a parábola do semeador e perseverar na prática da palavra de Deus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola e Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje deparamos-nos com a versão de Lucas da parábola do semeador, que em Mateus é no capítulo 13 e em Marcos no capítulo 4, e a sua respectiva explicação, a explicação lucana. Tal versão da parábola é simplificada e a ênfase está na dinâmica que nasce da ação divina até as diversas respostas dos seres humanos. A semente é a palavra de Deus revelada por Jesus. Os diferentes tipos de terreno são as respostas negativa ou positiva de quem recebe a revelação. A questão está na perseverança, atitude de quem de fato deseja produzir os frutos do reino. Entre os evangelistas, apenas Lucas utiliza esse vocábulo, perseverança. De um total de 32 ocorrências no Novo Testamento, Lucas o emprega unicamente 2 vezes, em Lucas 8,15 e Lucas 21,19. Isso demonstra que somente com esforço perseverante o coração humano pode ser terreno fértil para a semente da palavra de Deus. Do contrário, o coração não perseverante será como um terreno espinhoso. Enfim, pensemos e questionemos a nós mesmos. Persevero na leitura, audição e meditação da palavra de Deus? Meus irmãos, a parábola era bem simples, mas os discípulos não entenderam de que semente se tratava. Jesus explicou que a palavra de Deus é a que estava sendo semeada. No entanto, nem todos a recebiam da mesma forma e o resultado variava muito. Nessa altura é inevitável que eu me pergunte: como estou acolhendo a palavra de Deus?
Quais resultados ela tem produzido na minha vida? O Evangelho está ao alcance de nossas mãos e de nosso coração. O exemplo dos mártires deve nos causar alegria da fé e encher-nos de coragem para testemunhar aqui agora o que professamos. André Kim, Paulo Chong e mais uma centena de mártires coreanos não temeram as ameaças e abraçaram corajosamente o martírio por causa de Cristo. O que é plantado na fé não morre jamais e seus frutos serão sempre abundantes. Queridos irmãos, o processo mais simples, praticado por aquele povo agrícola que ouvia Jesus serve para entender a palavra de Deus, semeada e cultivada no coração. Corações duros como rocha, distraídos como um bando de pássaros ou sufocados por espinhos desdenham a presença de Deus no mundo. Faz lembrar o Salmo 19, com certeza bem conhecido por Jesus. O Salmo contempla a voz silenciosa do Criador que se comunica em toda a terra. A regra dele saiu a terra inteira e seus discursos até o extremo do mundo. O ouvido do coração permite escutar a comunicação de Deus e ver sua presença por meio da natureza. Por isso, nunca é tarde para ser uma terra fértil, para ver, ouvir, entender, dar frutos e te salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, vos dignastes multiplicar filhos adotivos no mundo inteiro, e tornastes o sangue dos santos mártires André e seus companheiros uma fecunda semente de cristãos. Concedei que cada vez mais sejamos fortalecidos por seu auxílio e revigorados por seu exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30, 100 por um, desde 30, 100 por um. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30, 100 por um, desde 30, 100 por um. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30, 100 por um, desde 30, 100 por um.